pessoal, eu sou o João e esse aqui é o Contábilcast, o podcast de ciências contábeis da UFRA Capanema. Eu tô aqui com meus amigos José Rômulo. E aí galera, tudo jóia com vocês? Jaqueline. Oi pessoal, tudo bem? E Daniel. Olá pessoal. Nesse episódio nós vamos falar sobre o tema jovens e consumo consciente, não é, Jaqueline? Isso mesmo. Será que pensamos antes de comprar como nossos hábitos impactam o meio ambiente e nossa vida financeira? Não é mesmo, Daniel? É isso aí, Jaqueline. Vamos entender o que é o consumo consciente, por que ele é tão importante para a nossa geração e dar os primeiros passos práticos para você começar a fazer escolhas mais inteligentes. É isso aí galera, somos estudantes de ciências contábeis aqui na UFRA, então vamos refletir um pouco mais sobre o assunto. Vamos lá! Então galera, para começarmos, gostaríamos de apresentar algumas entrevistas que fizemos com alguns jovens na faixa etária de 18 a 28 anos. Fizemos 3 perguntas para esses jovens. Você se considera uma pessoa consumista? Com que frequência você compra coisas sem necessidade? E a última pergunta: você já se encontrou em uma situação de endividamento por conta do consumo? Então vamos ouvir as respostas deles. Olá, me chamo Lene Silva, tenho 25 anos. Estou aqui para responder alguns questionamentos sobre hábitos financeiros. O primeiro ponto é: se me considero uma pessoa consumista? E a resposta é sim, pois ser consumista é ter o hábito de comprar em excesso, sem necessidade e por impulso. E me enquadro bem nessa definição. Próxima pergunta: com que frequência você compra coisas sem necessidade? Com muita frequência, pela questão de não fazer um prévio controle antes. Última pergunta: você já se encontrou em uma situação de endividamento? A resposta é sim. A falta de gestão financeira me causou alguns problemas, daí a importância de se ter uma boa educação financeira. Olá, tudo bem? Me chamo Marcos Vinícius, tenho 26 anos. Minha pergunta é o seguinte: você se considera uma pessoa consumista? Então, eu me considero sim uma pessoa muito consumista, até demais, que tanto eu tento trabalhar um pouco nisso para dar uma maneirada, mas sim, sou uma pessoa muito consumista. Com que frequência você compra coisas sem necessidade? Então, com bastante frequência mesmo, compro coisas desnecessárias, mas é com bastante frequência. Você já se encontrou em uma situação de endividamento? Sim, no passado já me encontrei nessa situação, mas graças a Deus eu consegui sair dessa. E é isso. Bom, olá, me chamo Diogo Bastos Elias, tenho 21 anos e sou de Capanema, onde atualmente faço uma graduação de agronomia na UFRA do campus de Capanema. Bom, sobre a primeira pergunta, você se considera uma pessoa consumista? De certo modo, me considero, e atualmente, como eu me sinto seguro financeiramente, sinto que não tem problema de pagar por coisas que não há tanta necessidade. Então sinto que essas compras que eu faço não me afetam diretamente, por mais que no fundo elas possam sim me afetar. Com que frequência você compra coisas sem necessidade? Sobre essa pergunta da frequência, uma coisa que funciona muito comigo é a propaganda. Por mais que eu nunca tive interesse ali de comprar algo em específico, a propaganda ela acaba criando em mim essa vontade de possuí-lo. E como a propaganda é algo presente no cotidiano, principalmente na internet, redes sociais e tal, semanalmente ou diariamente sempre gasto com essas compras não tão necessárias. Sobre a terceira pergunta, você já se encontrou em uma situação de endividamento? Bom, por mais que eu seja uma pessoa consumista, me considero uma pessoa consumista, eu sei onde vai o meu limite. Então nunca entrei em endividamento, por mais que esse dinheiro gasto poderia ser usado ali por razões mais importantes para mim, e dando um retorno ali para esse dinheiro que ele poderia ter ou ser utilizado de forma mais importante. E é isso. A gente agradece aos nossos entrevistados que tiraram um tempinho para ajudar a gente. E, para falar a verdade, eu me identifico com alguns deles. Na verdade, eu estou sendo consumista nos últimos tempos. Eu confesso que não estou pensando tanto na hora de, por exemplo, comprar roupas e calçados.
Não estou pensando nos impactos que isso podem ter no meio ambiente ou na minha vida financeira. Estou sendo um pouco um jovem inconsciente ultimamente. Impulsivo. Pessoalmente, eu também me considero uma pessoa consumista. Me identifico bastante com a fala do terceiro entrevistado, Diogo, que ele fala que as propagandas influenciam bastante ele. E eu acredito muito nisso. Hoje em dia, na realidade que vivemos, rodeado de propagandas e tecnologias uma atrás da outra, fica meio que impossível a gente não sentir aquele desejo de querer algo mais, querer a tecnologia ou algo assim mais evoluído, de última geração. E acredito eu que é basicamente isso que o mercado quer. Seria essa vontade de desejo nos corações da gente, fazer a gente sentir o desejo de comprar mais e mais e mais. E a gente acaba sendo prejudicado com isso. Às vezes a gente não tá fazendo nada. Na internet aquela propaganda. Isso, né? Tá na internet ali de boa, ali vê uma propaganda de smartphone de última geração. Às vezes a gente nem precisa, mas a gente sente aquele desejo de querer, de possuir ele. E às vezes a gente, sem poder, a gente acaba cedendo ao desejo, acaba comprando, se endividando. E aí que começa os problemas, né? A gente compra. Às vezes a gente compra aquele aparelho, alguma coisa que a gente tanto quis. Com pouco tempo de uso já sente o desânimo, já não tem mais vontade de usar, a dívida só fica e a gente acaba basicamente se ferrando por isso. Nem usando sequer aquilo que a gente comprou. Né? Então, isso é um problema que eu acredito que tem na sociedade hoje em dia e talvez deveria haver mais educação em volta disso, sobre isso, educação financeira, para ajudar a população a controlar mais isso. A gente vê que cada dia mais a população está se endividando cada vez mais e isso é um grande problema na sociedade hoje em dia. Exatamente, muitas pessoas não sabem os juros abusivos que paga às vezes ao utilizar o cartão de crédito. Isso vai se tornando uma bola de neve, aquela taxa de juros vai aumentando e a pessoa não sabe o que fazer. E eu também me identifiquei muito com o que o Romulo falou sobre as propagandas, que eu não me considero uma pessoa consumista, mas eu consumo demais o iFood, porque toda vez vem aquela notificação, promoção R$5,99 de pizza. E eu vou lá e digo, meu Deus, eu não quero comprar, mas aquilo acaba me chamando tanta atenção. Acontece mesmo comigo. Eu acabo cedendo para aquilo, então eu digo que nessa parte eu peco muito. Então eu utilizo muito o iFood por causa disso, a promoção me chama a atenção. Só nisso, só não no iFood, mas também como na Shopee e na Shein. Sempre tem notificação sobre várias promoções de roupa, objetos que eu nem vou precisar. Como, por exemplo, eu já tenho um monte de peças de roupa, só que sempre vem aquela notificaçãozinha, calça por R$50 e frete grátis. Quando eu vejo frete grátis, aquilo ali me chama tanta atenção que eu fico com a mão coçando ali para comprar. Na Wish, antigamente existia o Wish, né? Eu cheguei a comprar na Wish, AliExpress, a Shopee, a gente vê muitos itens assim que são, tipo assim, irrelevantes para o nosso dia a dia, mas a gente olha aquele anúncio ali, aquela parada ali, caramba, por que não comprar? Um dia desse eu vi um anúncio, o cara dizendo assim, nossa, que interessante, isso aqui vai mudar muito a vida das pessoas, um suportezinho para segurar livro. Pra quê, cara? Vocês estão entendendo? Tipo, pra que aquilo ali vai me ajudar em alguma coisa? Tipo, a gente vai vendo essas coisas, só faz a gente comprar, quando vê, tá aquela nota gigante de itens que a gente nem vai utilizar. Depois chega a fatura do cartão enorme e a gente, meu Deus, eu gostei. Fora que se você não usar aquele item, né, você acaba ficando de lado, virando lixo, produzindo mais lixos, embalagens plásticas, caixas e tudo mais que vão para algum lugar, né? Eu vejo que os nossos entrevistadores se preocuparam muito com o impacto que isso causa no meio ambiente. Então, realmente, eles se consideram consumistas, mas eles não sabem o impacto que isso gera, como isso gera lixo, como isso impacta também a vida deles financeiramente, se endividam muito. Então é muito importante ter a matemática financeira ao nosso lado, que é por causa disso a gente pode fazer um orçamento pessoal, que isso ajuda a gente a saber o que gasta,
Pra no final do mês a gente não tá com saldo negativo, devendo cartão, devendo Deus e o mundo e não sabendo pra onde correr. Bom, galera, o primeiro conceito é o consumo consciente, onde implica em escolha de compra que consideram não apenas as necessidades individuais, mas também os impactos sociais e ambientais. Como exemplo disso pode ser evitar o desperdício de alimentos. Se você é uma pessoa sozinha, você vai cozinhar aquele tanto de alimento e não vai cozinhar tão excessivamente muitos alimentos ou comprar muitas coisas, porque você sabe que no final do mês aquilo pode acabar estragando e você vai estar só jogando seu dinheiro fora. Ou também comprando poucos produtos. Não adianta você comprar vários produtos, tentar usar eles todos de uma vez, porque uma hora vai chegar o prazo de validade e você vai ter que jogar fora aqueles produtos de alguma forma e vai estar gerando mais lixo. E sustentabilidade, por exemplo, a capacidade, né, de suprir a necessidade da geração atual, sem comprometer a capacidade de futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. Nesse caso, a sustentabilidade, que é um conceito muito importante, né, que envolve a responsabilidade que a gente tem com as próximas gerações. A gente saber que o nosso planeta é nosso, é o único que a gente tem e que os recursos naturais eles são finitos. E que quando a gente consome, a gente está consumindo recursos naturais e quando a gente descarta esses produtos que a gente consome, ou esses serviços, a gente está gerando tanto lixo quanto poluição que vão diminuir a qualidade do ambiente em que a gente vive, tanto a gente quanto os filhos e netos dessas gerações que vêm a seguir. Cada um é responsável, né? Isso. Por isso que é muito bom optar também por produtos sustentáveis. Atualmente, né, nos mercados está tendo muito a troca de canudinhos que antes eram de plástico, agora está vindo com canudinhos de papel, embalagens já sustentáveis, então essa troca já é uma grande positividade no meio ambiente. E fora que nessa pegada de produtos mais sustentáveis, as próprias empresas elas utilizam isso para se valorizar, para chamar a atenção do público que é mais consciente, que é o chamado marketing verde. E justamente o consumo inconsciente refere-se a um padrão de consumo impulsivo que pode levar a problemas como o esgotamento de recursos naturais e a geração excessiva de lixo e poluição. E todas as problemáticas que decorrem disso, como a gente já está falando no episódio. Voltando à sustentabilidade, a gente tem um conceito dos 5 R's. Então eu vou falar o primeiro R, que é repensar. Antes de comprar algo, pergunte se você realmente precisa disso. Tipo, se eu preciso realmente do celular que é o último lançamento. Exatamente, ou sei lá, daquela roupa nova que você viu ali naquela vitrine e quer muito. Será que eu realmente preciso daquela roupa naquele momento? E o segundo R é reutilizar. Então, a gente tenta dar uma nova vida a objetos antes de jogá-lo fora. O exemplo disso seria a minha avó. Ela pega qualquer descartável, uma garrafa, PET, e transforma aquilo em vaso, dando uma nova vida a esse lixo, né? Bacana. É bem interessante da parte dela, eu achei muito bom, até queria adotar em casa, só que eu não sei cuidar de planta. Seguindo, a gente tem um terceiro R, que seria o recusar, onde ele evita consumir produtos e serviços que causam impacto negativo e desnecessário. Voltando para a questão do iFood, já tem hoje em dia em alguns restaurantes a opção de você escolher se você quer ou não ter talheres descartáveis ou uma embalagem de plástico e etc. Então você pode recusar. E no quarto a gente tem reduzir, que é diminuir a quantidade de bens consumidos e desperdícios em geral. Por exemplo, comprar apenas o necessário. Certo. Quinto e último R seria o reciclar, onde são separados materiais descartáveis para que eles possam ser transformados em novos produtos. E nesse caso aí a gente já depende de cooperativas de reciclagem, de latinha, de papel, de vidro e etc. Porém, a gente tem um principal desafio, que é a acessibilidade e custo. Alguns produtos sustentáveis, como alimentos orgânicos e itens biodegradáveis, eles têm um custo muito alto.
Então acaba se tornando inacessível para as pessoas que querem realmente começar a ter uma ideia de consumo consciente, a pensar na parte da sustentabilidade. Então nem todas as regiões ela oferecem alternativas sustentáveis, tornando isso muito mais difícil para a gente. Então é isso, nós estamos chegando no final do nosso episódio. E agradecemos a todos que participaram até aqui e esperamos que esse episódio tenha ajudado de alguma forma vocês a refletirem sobre seus hábitos de consumo. Então, galera, é isso. Desde já agradecemos a presença de cada um de vocês. Esse foi o nosso Contábil Cast. Não esqueçam de compartilhar com os amigos. Até a próxima. É isso aí, galera. Valeu! Tchau, tchau.